Vou falar dela, que é a nossa única forma de aprendermos, de entendermos e de podermos, através dela, servir ao Senhor com mais integridade. Claro que ainda falta muito em nós, mas ela nos ensina e ela vai nos moldando para que nós possamos a cada dia crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nós vamos andando, como o apóstolo Paulo bem diz, de glória em glória, um crescimento de degrau em degrau, e com um alvo no nosso coração que ela nos ensina também a perseguirmos, chegarmos à estatura de varão perfeito. Hoje é o dia da Bíblia, e eu quero falar a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo 4, eu farei a leitura apenas de um versículo, que é o versículo 12. O tema da mensagem dessa noite é a palavra de Deus. É tão interessante, porque tudo que a gente fala, tudo que é pregado aqui, um assunto específico, é baseado na palavra de Deus. Mas me emociona quando eu posso falar da própria palavra de Deus, porque ela tem algumas questões bem interessantes que eu quero compartilhar com você, fatos históricos inclusive, e dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é a única que chegou até aqui e que atravessou séculos e séculos sem alteração, porque ela é a verdade e ela é a palavra de Deus. Então diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Feche seus olhos mais uma vez comigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e como ela mesma diz, e acabamos de ler, ela é viva e eficaz. E ela falará, ó Deus, aos nossos corações mais uma vez aqui, com a ação poderosa ainda do teu Espírito, que nos ensina e nos faz entendermos aquilo que porventura, ou a nossa carne rejeita, ou porque falta em nós, ó Deus, realmente a forma para reconhecermos o que o Senhor quer dizer. Mas nós cremos no teu poder, no poder da tua palavra e no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a respeito da própria palavra, a respeito dela mesma, o apóstolo ele escreveu que ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus ela tem um potencial ilimitado. Ninguém pode conter a palavra de Deus, e quanto ao poder e atuação da palavra de Deus, é ilimitado. Você pode dizer assim, mas será que ela tem resposta para tudo? Sim. E até aquilo que não é claro na palavra de Deus, como por exemplo, uma curiosidade assim, eu posso ou não posso apostar em jogos de azar? Eu posso ou não posso jogar na loteria? Não tem um texto desse na Bíblia, né? Tem ou não? Não tem. Por que que não tem? Porque não tinha naquela época nada nesse sentido. Mas, aliás, tinha lançar sorte, porque lançaram sorte sobre a túnica de Jesus, para ver quem que ficava com ela. Mas não é algo que a Bíblia parou ali, a palavra parou ali e deu destaque. Olha, lançaram sorte sobre a túnica de Jesus, mas olha, crente, não jogue, é errado, não lance a sorte. Não parou para ensinar, então fica essa questão. Tá vendo? Não tem então resposta, porque essa questão exatamente que eu acabei de lançar aqui, talvez alguém já pensou um dia. A Bíblia não fala claramente, a Bíblia não proíbe, mas quando não está claro na palavra, nós vamos pelo princípio da palavra. Olha o que o final aqui do texto que eu li com você, o versículo 12 diz, que ela discerne os pensamentos e propósito do coração. Pensamento, para que você quer ganhar um grande dinheiro? Qual é o propósito para você ganhar um grande dinheiro? Um dinheiro assim, enorme. Já teve gente que falou para mim, pastor, se eu ganhar um dinheiro grande, nós vamos derrubar essa igreja e construir outra. Mas olha, sabe por que isso não me atrai?
Porque pelo princípio da palavra de Deus, a forma de você ser próspero, e você será. A forma de você crescer financeiramente, você crescerá, é através do trabalho. Então a gente fecha em um princípio. Ah, pastor, não está claro, mas está claro que o trabalho é digno. E o próprio Deus disse, embora lá no Jardim do Éden, ele lança a questão do trabalho como algo árduo, dizendo, do suor do seu trabalho, da dureza da terra, você tirará o seu alimento. Mas adiante, por causa da graça e misericórdia do Senhor, ele já pega e diz assim, do seu trabalho, o homem que teme ao Senhor, do seu trabalho, você realmente será feliz. Então seja feliz com o seu trabalho e clame ao Senhor para que te dê inteligência no seu trabalho. Dê inteligência naquilo que você faz, qual é a área que você trabalha. E sobre este trabalho, você vai clamar ao Senhor, me dá graça, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá discernimento para que eu possa ir bem. Ah, eu trabalho numa empresa, na produção, que o Senhor te abençoe, te dê força, te dê vigor e você será destaque, para que daqui a algum tempo você saia daquela função, vá para uma função melhor, no sentido de ganhar mais mesmo, mas o Senhor com você no seu trabalho. Ah, eu trabalho na área financeira, Deus vai te abençoar. Ah, eu trabalho na área de serviço, Deus vai te abençoar para que você seja destaque no serviço que você presta. E hoje o teu trabalho que já é reconhecido, ser ainda mais reconhecido. Enfim, por este princípio da palavra de Deus, nós podemos entender que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através do poder que é dele, que em nós opera, e assim nós vamos avançar cada vez mais. Então eu posso afirmar para você, não vou abrir outras curiosidades aqui, porque senão a gente fica até amanhã, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Mas o que a Bíblia diz sobre aquilo? Não é esse o momento. Então eu vou parar nessa primeira curiosidade e dizer para você, sim, afirmar, sim, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Está no potencial da palavra de Deus ter resposta para todas as coisas. Por ela ser viva, ela concede vida. Ah, como que a gente prova que a palavra de Deus é a verdade? Tem um amigo meu lá no trabalho dizendo assim, que a Bíblia foi escrita por homens. E não dá para confiar nela não, porque ela foi escrita por pessoas. Alguns até dizem, por comedor de arroz e feijão como eu. Na época que não tinha muito mimimi, hoje não pode falar assim, né? As pessoas ficam magoadas. Mas na década de 70, 80, uma pessoa falou isso para o meu bisavô, eu já contei isso aqui. Ele veio e argumentou, falou assim, olha, o irmão Antônio, ele era chamado de irmão Antônio, lá na cidade. Irmão Antônio, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens como eu, homens falhos como eu. E aí meu bisavô disse assim para aquele homem, realmente, ela foi escrita por homens, porque cavalo não sabe escrever, senão Deus teria usado o cavalo. Deus, ele usa quem ele quer, da forma como ele quer. Deus, ele usa a mim e a você para fazermos a sua obra hoje, mesmo com a palavra de Deus já concluída, mesmo com a palavra de Deus já escrita, mesmo assim, nós temos uma fonte inesgotável para aprendermos, para vivermos e para desfrutarmos da palavra de Deus. Ninguém pode chegar ao ponto de dizer, eu já sei tudo da palavra de Deus. Não sabe, porque ela é viva. Ela é viva. E outra coisa que comprova que a palavra de Deus é, de fato, autoridade e a palavra verdadeira de Deus, é porque ela concede vida. É porque ela transforma a vida. Pessoas que às vezes com um trecho da palavra de Deus lida, a sua vida é transformada dentro de um quarto. É transformada dentro do ônibus, é transformada no trabalho, é transformada enquanto caminha, porque ela é viva. E outra curiosidade, sim, quero dizer dessa também, porque é histórica, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e chegou até nós assim. Imagine um livro que foi escrito num período de 1.500 anos. 1.000 anos para escrever o Antigo Testamento.
400 anos de silêncio, enquanto o povo estava no cativeiro, eles não tinham mais o que celebrar, o que fazer, estavam caçadas os direitos deles, estavam caçados, então eles não escreveram. Mas aí com o advento, a vinda do Messias, Jesus encarnado, o Deus encarnado, o que aconteceu? Começou a escrever de novo, mais 100 anos. Então 1000 anos para escrever o Antigo Testamento, 400 anos de silêncio, 100 anos para escrever o Novo, 1500 anos no total. 40 homens de lugares diferentes, culturas diferentes. Eles ficavam se encontrando. E aí, o que você está escrevendo? Eu escrevi isso também. Então vamos escrever igual. Não, eles não se conheceram. Muitos não se viram. E mesmo assim, a palavra de Deus, ela forma uma unidade de pensamento. Por quê? Porque esses homens são os escritores, usados para escrever. Daqui a pouco eu vou mostrar a base bíblica. Mas o autor é Deus. E ele, da mesma maneira como ele inspirou o primeiro, ele inspirou o último. E quando essa obra foi reunida, chegou ao que a Bíblia é hoje. Um livro que do início ao fim nos aponta a pessoa de Jesus Cristo, nos aponta a comunhão com Deus e nos aponta a vida eterna com Ele no céu. A palavra de Deus, ela é coesa. Ela sempre teve como, desde o início, Deus criou o homem para a sua glória, esse homem pecou, deixou a glória do Senhor, mas Deus vem e resgata o homem através de Jesus. E toda a Bíblia é o relato do nosso Deus, do nosso Pai, em busca do homem. Se deixasse para o homem procurá-lo, o homem não faria. Mas Deus sempre procurou pelo homem. Assim que Adão e Eva caíram, Deus já dá a promessa de que a serpente seria esmagada pelo filho do homem que seria levantado e esmagaria a cabeça da serpente. Dali em diante, Deus vem com pactos e alianças, trabalhando com o homem até chegar ao ponto de ter a sua nação escolhida, o povo de Israel, que não deu o devido valor e se perdeu no momento lá da história. Mas agora veio Jesus, que é a única e verdadeira e aliança duradoura, eterna, pela qual o Senhor faz aliança com a sua igreja agora, para que nós possamos adorá-lo, exaltá-lo, servi-lo, anunciarmos o seu nome, anunciarmos a toda criatura que é a salvação e chegar ao ponto de estarmos com Ele um dia no céu. Então a palavra de Deus, ela sim é viva, porque ela concede vida. Ela é eficaz, porque ela transforma o ouvinte que é fiel à palavra. Olha esse destaque que eu estou dando aqui. Ela é eficaz, porque ela transforma a vida daquele que é fiel. Ao ouvir da palavra, ao ler a palavra, ao entender a palavra, seja fiel ao Senhor pela sua palavra. Porque você terá uma vida transformada. Você terá uma vida diferente. Ela também é como uma espada que tem 2 gumes. E muitas vezes eu já me perguntei, comecei a ler a Bíblia muito cedo, desde criança, e eu ficava, por que uma espada de 2 gumes, Eu tinha até uma questão infantil de querer ficar interpretando coisas com outros nomes. Por que dois gumes? O que tem a ver? Tem a ver com gomo? Que eu ficava perdido. 2 gumes. Corta tanto em cima quanto corta pelo lado de baixo. Quando ela entra no coração do homem, ela corta. Mas a primeira parte cortante da espada, que a palavra está dizendo aqui, é que primeiro ela vai tratar comigo, que estou ouvindo a palavra. E depois ela também vai tratar com aqueles que me ouvem. E ela é uma palavra de 2 gumes, porque ela só vai transformar o ouvinte que está me ouvindo por intermédio da maneira como eu vivo a palavra. Então eu tenho que viver a palavra de verdade. Então ela me transformou e agora eu posso usar dessa palavra para que outras pessoas também sejam transformadas. A palavra de Deus,
ela é cortante, ela é penetrante, porque ela traz à luz os motivos mais obscuros, motivos que estão até no subconsciente, em que muitas vezes o próprio leitor da palavra de Deus não conhece, mas Deus traz à tona pela sua palavra situações que você precisa mudar. Ela diz a respeito dela também que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Sim, com relação a ser apta para discernir, ela então julga os nossos valores. Todos os valores, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, pensamentos e propósitos, que são as realizações do nosso coração, nós precisamos em tudo submeter a Deus e pela sua palavra, pedir a Deus: Senhor, passa pelo teu filtro, pelo filtro da tua palavra, se o que eu estou pensando, se o que eu estou falando, se o que eu estou fazendo, se até o que eu estou ouvindo é algo que glorifica o teu nome, é algo que está de acordo com a tua vontade, se é algo que está de acordo com a tua palavra, porque a tua palavra é luz para o meu caminho. É maravilhoso nós servirmos ao Senhor e é maravilhoso nós conhecermos sim a sua palavra, porque ela nos dá vida. A cada dia ela nos dá vida. Olha, também concordando com Hebreus capítulo 4, versículo 2, vá comigo lá para Efésios capítulo 6, versículo 17. Aqui, a palavra de Deus, viva e eficaz, cortante e penetrante como uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em Efésios 6,17, está escrito assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse Espírito está em letra maiúscula, não é o Espírito do homem, não é a alma do homem, mas é o Espírito de Deus, porque está em maiúsculo, é para realmente demonstrar e destacar que a espada, que é a palavra de Deus, é algo poderosíssimo, porque é usado pelo próprio Espírito. Quando você abre a sua boca para falar algo da palavra de Deus, você não está falando sozinho ou sozinha. O Espírito Santo está ajudando você a falar. O Espírito Santo de Deus está ajudando você a ministrar aquela palavra. Então não é você que vai convencer ninguém, não se preocupe com isso. Nem você também tem que fazer cavalo de batalha com ninguém por causa da palavra. Ela é viva e eficaz. Ela mesma é poderosa. E no momento ali, mesmo que alguma discussão surja, porque dizem por aí, né, que de time de futebol e religião não se discute, mas mesmo que surja uma discussão, você vai dizer assim: olha, vou deixar que o Espírito Santo de Deus te mostre. Isso não é uma ameaça, viu, irmãos? Isso é algo que você está amando a pessoa e está dizendo: olha, eu quero que o Espírito Santo de Deus te mostre. E sai de cena. E deixa a pessoa pensando. E vai passar um tempo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e porque ela é usada pelo Espírito Santo de Deus, que essa pessoa chegará ao conhecimento. 1 Pedro 1, de 23 a 25, não precisa abrir, diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, porque esta semente é por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, ou a palavra de Deus, permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Por isso que sem temor, sem medo, nós devemos anunciar a palavra
de Deus. Ela tem vários objetivos e ela age de diferentes formas. A palavra de Deus, ela confronta, sim, porque alguém que está vivendo no erro, quando você aplica alguns textos da palavra de Deus, a pessoa vai percebendo, opa, estou errando, preciso mudar de vida. Então ela é confrontante, mas a palavra de Deus, ela também é bálsamo, a palavra de Deus também é consolo, a palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo Senhor, ela também é ensino, ela também é correção, mas a palavra de Deus, ela tem um objetivo, é preparar o homem para toda boa obra. Não é questão de ser crente ou não, de estar numa igreja ou não, é questão de crer na palavra de Deus e vivê-la. Se você não está, como servo de Deus, preparado para toda boa obra, falta-lhe conhecer mais do Senhor. Falta-lhe conhecer mais da palavra. Porque olha o que diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Sobre o que eu falei, né? De homens que foram inspirados pelo Senhor no decorrer dos tempos. De vários lugares, de várias culturas, mas que escreveram um texto só, porque o autor é único e a palavra de Deus é verdadeira. Então diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Por que você corrige o seu filho? Por que você repreende o seu filho? Por que você às vezes fala de uma forma dura com o seu filho? Por que você fala para o seu filho as verdades? Por que você chama o seu filho, mesmo que até um tom de brincadeira, mas ensinando verdades? Porque você quer um filho, uma filha preparado. Você quer ter filhos preparados para a boa obra. Deus, Ele nos ama como filhos que somos. E a Bíblia ainda diz que como não somos bastardos, mas antes temos um Pai celestial, Ele sim nos repreenderá e nos ensinará e nos disciplinará se for preciso, para que nós entendamos a sua vontade. Mas todo homem experimentado por Deus na sua palavra é um homem que vai avançar, que vai muito além dos limites, muito além do que ele pode imaginar. Sobre a veracidade ainda e autoridade da palavra de Deus, 2 Pedro 1,21 diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Em uma outra versão vai dizer, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo dizendo, vai, escreve. Vai, coloca aí, para que todos saibam qual é a perfeita, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor é aquele que realmente nos ama de tal maneira que Ele preparou o manual de vida para que eu e você vivamos bem nessa terra. Um dia chegou um homem em um crente e falou assim, você crê na Bíblia mesmo? Ele falou assim, creio. Você não acha que a Bíblia, em alguns pontos, ela é uma alegoria? Tem coisas talvez que nem aconteceu, não foi daquele jeito. Você não acha que tem coisa que não é para o nosso tempo? Aí, por acaso, essa conversa se deu numa mecânica. Quem estava falando isso por mão era um mecânico. E ele disse assim, estou vendo que você trabalha muito bem com caminhonete. Você está arrumando a minha caminhonete aqui, da marca tal. Você conhece essa caminhonete profundamente? Ele disse assim, conheço. Lá no fundo do Mato Grosso, muitas caminhonetes quebram por lá, longe
de posto, longe de oficina, longe dos grandes centros, e tinha aquele homem. E sim, eu conheço muito de caminhonete. Encheu o peito e falou, são mais de 30 anos trabalhando com caminhonete, e dessa marca aqui, eu conheço na palma da minha mão. Ele disse, então veja bem, eu vou te fazer mais uma pergunta. Você é capaz de sentar-se e escrever um manual dessa caminhonete? Ele falou assim, sou. Que bom. Você conhece mesmo profundamente a caminhonete? Conheço. Aí ele continuou e disse para aquele homem, para aquele mecânico, eu tenho o manual dela aqui no porta-luvas. Você é capaz de escrever um manual e me dar para eu jogar fora o manual de fábrica? Ele falou assim, não, aí não, nem tanto. Porque tem algumas coisas muito específicas na caminhonete que o engenheiro que desenvolveu sabe o que deve fazer com aquela peça. O máximo que eu posso fazer é trocá-la. Mas no manual tem coisas ali que mostram como eu posso recuperá-la. Aí ele disse para aquele homem, é por isso que eu creio na Bíblia. Por mais que eu me conheça, tem coisas obscuras no meu ser, tem coisas obscuras na minha alma, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha mente, que só Deus sabe. E é por isso que eu recorro ao manual de fábrica. Porque o manual de fábrica de todos que foram criados, e muito mais, de todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ele disse, agora eu entendi, não dá para jogar a obra original fora. Ele disse, não dá. Já tentaram, já fizeram réplica, já escreveram livros à luz deste livro, mas nada se compara à fonte, que é uma fonte inesgotável, porque a fonte veio do próprio Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre Salmo 119. É um salmo tão interessante, é o maior salmo e é o maior capítulo da Bíblia. E eu prometo que eu não vou ler o capítulo todo hoje, né? Mas eu quero destacar aqui uma parte maravilhosa deste salmo. Quase todo o capítulo 119 de Salmo, em todos os seus versículos, que ao todo são 176, ele trata de alguns assuntos, ele fala até de perseguição, ele fala de inimigos à sua volta, ele fala de dificuldades do cotidiano, ele fala de várias coisas que ele está experimentando, mas todas as vezes ele volta para um único assunto. É na tua lei que eu encontro guarida. É nos teus preceitos que eu encontro solução. É obedecendo os teus estatutos, os teus mandamentos, que eu sou feliz. Então o Salmo 119 é um salmo maravilhoso para a aplicação da palavra de Deus. Olha o que diz a partir do versículo 9. Do versículo 9 até o versículo 13. Salmo 119, de 9 a 13. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Em uma outra versão que eu tenho aqui, diz assim, versículo 13, com os lábios eu repito todas as leis que promulgaste. O salmista, ele encontra no Senhor e na sua palavra a excelência para viver a sua vida. E ele diz que a lei divina é excelente.
Ele vai aqui lá pelo versículo 21 falar sobre os soberbos, sobre os malditos que desviam dos seus mandamentos. E ele começa a clamar no versículo 22 para Deus tirar de sobre ele todo o desprezo, porque pessoas o desprezavam. E ele fala no final do versículo, porque eu tenho guardado os teus testemunhos. Aqui em todo momento ele está colocando ênfase na importância de servir ao Senhor através da sua palavra. Ele diz até no versículo 53 que dele se apoderava a indignação, porque os pecadores abandonavam a lei do Senhor. Ele, de fato, em todo esse salmo, por mais que ele coloca as suas situações difíceis, como no versículo 58, eu imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim. Aí ele diz, segundo a tua palavra. Todo momento ele destaca algo que ele estava passando, todo momento ele destacava uma situação difícil da vida, mas ele recorria à palavra. Olha que tesouro nesse versículo 58. Implore, meu irmão, implore, minha irmã, ao Senhor pela sua graça. Implore clamando, Senhor, compadeça-te de mim, segundo a tua palavra. Isso se chama orarmos com respaldo na palavra de Deus. Que quando você também está orando por uma situação adversa, talvez uma doença, você pode clamar ao Senhor usando a palavra de Deus. E Salmo 119, 58 é uma base bíblica para essa ação enquanto nós estamos orando. E você pode orar, Senhor, assim como o Senhor curou aquela mulher que era encurvada, Senhor, cura-me dessa situação de mobilidade que eu estou passando agora. Cura, Senhor, o meu joelho. Cura as minhas articulações, cura-me, porque o versículo 58 está me ensinando, está te ensinando a orarmos e pedirmos a compaixão de Deus pela sua palavra, segundo a sua palavra. Há um poder magnífico na palavra de Deus, e usar e nos apropriarmos da palavra de Deus enquanto oramos, é algo que realmente faz com que o céu se abra, as bênçãos do Senhor desçam. E aqui, a partir do versículo 97, eu falei que não ia ler o capítulo todo, já estou quase no todo, né? Mas a partir do versículo 97, pulei bastante, ele faz um pacto de fidelidade ao Senhor. Ele faz um pacto de fidelidade ao Senhor. E como nós fazemos um pacto de fidelidade com alguém? Por escrito, casamento, certidão de casamento. Se você vai alugar uma casa, um contrato. Se você vai comprar uma casa financiada, um contrato e um carnê da grossura de uma Bíblia para você pagar. Tudo isso tem que ser escrito. E como é que nós fazemos um pacto de fidelidade com o Senhor? Através do que já está escrito, que é a sua palavra. Então nós já temos, irmãos, o documento. Nós já temos a escritura. Nós já temos o alvará de como nós vamos chegar lá. É pela palavra de Deus. Olha o que ele diz no 97 em diante. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas através deles. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Vou parar um pouquinho aqui e volto já. Tem gente que fala, servir a Deus, seguir a sua palavra é amargo, é difícil, é doloroso. É para quem não entendeu a palavra de Deus. Olha o que o salmista fala, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Não sei se já passou isso com você. Comigo passava. Quando criança,
mesmo depois de levar uma repreensão daquelas, do meu pai ou da minha mãe, mas que aquilo me ensinava, preste atenção no que eu estou falando, mas que aquilo me ensinava, vinha sobre mim um sentimento de alívio. E só o fato de saber que eu não faria mais aquilo, porque eu aprendi de uma vez só. Irmãos, tinha coisa que eu aprendi de uma vez só, viu? Por incrível que pareça. Não sei você, tem gente que demora mais para aprender, mas eu aprendi às vezes de uma vez só. Nesse erro eu não caio mais. Então aquilo me trazia alívio. Assim, você compreende por que ele achava a palavra de Deus doce. Porque quando ele aprendia, ele já aplicava. Se você não for duro de coração, se você não for teimoso, se você não for aquela pessoa que fica, mas não é bem assim, porque tem gente que pega a palavra, lê e fala, mas não é bem assim, não vou fazer não, isso aqui é para aquele tempo, é histórico, hoje não aplica. Não, se você ficar desse jeito, você vai colher muitas amarguras. Mas se você for alguém que se dispõe, e isso também você tem que clamar o Espírito Santo de Deus que te ajude, porque a nossa carne é terrível. O desejo, a nossa pendência, ou a nossa forma de pendermos para o lado que é errado, é grande. Mas se eu clamar ao Senhor, Senhor, me ajuda nessa deficiência, nessa área que eu tenho, porque eu quero aprender de uma vez só com a Tua palavra. A palavra de Deus se transformará em doce para você. E um dia, aos 15 anos de idade, eu escutei uma pessoa falando no portão de um trabalho, de um dos trabalhos aí que eu passei. Uma pessoa falando para o meu pai sobre a maneira como eu desenvolvia meu trabalho e tal. Por que idade ele já leva a sério? E o meu pai todo emocionado falando para aquela mulher no portão, e eu escondi para ninguém me ver. E meu pai disse assim, eu me alegro em saber que ele aprendeu. O Senhor se alegra, o teu Pai Celestial se alegra em saber que você aprendeu. E a palavra de Deus passará a ser para mim, para você, para nós, doce ao nosso paladar. Olha o versículo 104 do Salmo 119. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. E agora o versículo 105 foi o primeiro versículo que eu aprendi quando criança, e de presente a minha mãe me deu um adesivo que eu colei na capa da minha primeira Bíblia de zíper. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela descortina tudo que está escuro, tudo que está escondido, e ela é lâmpada para os nossos pés, no sentido de que tudo aquilo que está à nossa volta, que eu, pela minha capacidade humana, não consigo enxergar, o Senhor ilumina pela sua palavra. Coisas que você nem sabia que era perigoso, mas ao ler a palavra de Deus, você agora aprende que é perigoso, porque ela abre lâmpada, ela ilumina o seu caminho. Os teus pés vão realmente andar por lugares seguros, por caminhos não mais tortuosos, mas aplanados pelo próprio Senhor, que quer te conduzir até a glória. Feche seus olhos. E vamos nos colocar diante de Deus. Eu disse no início da mensagem que toda a palavra de Deus aponta para Jesus. Toda a palavra de Deus aponta para o alvo que é Jesus. Toda a palavra de Deus aponta para a comunhão com o Senhor. Ele quer que a criatura volte a ter comunhão com Ele. Toda a palavra de Deus aponta para Jesus, no sentido de que Ele é o nosso Salvador. Por isso também, Ele é o nosso alvo. E para que nós possamos a cada dia crescermos em conhecimento e graça, e crescermos na presença do Senhor, é preciso que nós abandonemos certas práticas, e a gente tem que subir mais alto, queimar pontes com as coisas do passado,
queimar pontes com as coisas lá do velho homem, aquilo que te faz lembrar suas velhas práticas, joga fora e submete tudo ao Senhor através da sua palavra. E dessa forma, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para o nosso caminhar, ela não permitirá que a gente se desvie da estrada do Senhor, mas que a gente permaneça sempre firme. Quero aproveitar que a igreja está com seus olhos fechados. E não é momento de você olhar para o lado, nem para frente, nem para trás. Porque é um momento em que o Senhor está falando conosco. Se alguém aqui nesta noite que entendeu a palavra de Deus, mas entendeu também que está andando fora dessa estrada, que a palavra de Deus ainda não é luz para o seu caminho, não é lâmpada para os seus pés, você precisa hoje não entregar sua vida à Bíblia, mas entregar sua vida para Jesus, porque toda caminhada começa nele. E ele diz, como é declarado lá em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, tudo que estava prometido na palavra se cumpriu em Jesus. E assim, ele disse a respeito dele mesmo em João 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Depois de iniciarmos esse caminho, trilhando com Jesus, em Jesus, o novo e vivo caminho, nós passaremos a conhecer mais dele através da palavra, através da Bíblia. E assim nós vamos andar em novidade de vida. E aquele que anda em novidade de vida, porque tem uma vida nova em Cristo agora, também terá a oportunidade de viver uma vida abundante, que antes de tudo, não é para você pensar em dinheiro e nem saúde agora, mas essa vida abundante prometida por Jesus, antes de tudo, é paz com Deus. E depois dessa paz com Deus, aí nós vamos, desejosos, claro, como o salmista, a tua palavra é doce ao meu paladar. Nós vamos agora caminhar em direção à sua vontade, porque ele nos amou primeiro, mas nós o amamos agora e queremos viver para ele.